Quando a embarcação chega na beira da praia, aonde agora eles pisam? Em solo de Gadara. E o que havia em Gadara? O que havia do outro lado? Primeiro, sofrimento. O que havia do outro lado? Sepulcros, cemitério. Já imaginou um negócio desse? A gente é acostumado a ver em beira de praia mansões, resorts, não é assim? Parques aquáticos. Mas quando Jesus pisa em solo terreno, já se depara de frente com os sepulcros, cemitério. O que havia do outro lado? Cadeias, grilhões, escravidão. O que havia do outro lado? Dor, lágrimas, desprezo, humilhação, rejeição e abandono. O que havia do outro lado? Demônios, legiões. O que havia do outro lado? Um homem debaixo de um jugo do diabo. E a Bíblia diz que esse homem, quando ele olha Jesus chegando na beira da praia, se aproximando dos sepulcros, a Bíblia diz que ele correu e o adorou. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Este homem estava sendo escravo pelo inimigo de nossas almas, sofrendo, passando frio, fome e escassez. Este homem andava nu, não se vestia. Este homem se lançava no fogo. Os demônios torturavam este homem. A Bíblia diz que ele se feria com pedras dentre os sepulcros. A morada deste homem era o cemitério. Ele andava de dia e de noite. O diabo usava ele de uma forma tão terrível que com as suas próprias mãos ele se feria com pedras. Mas ao mesmo tempo que ele se feria com pedras, a Bíblia diz que ele clamava. Que isso? Sim, no versículo 5 diz que ele clamava. Mesmo possesso pelos espíritos malignos, ele clamava. Irmão, quando eu li isso aqui, depois vocês lêem o versículo 5. Ele se feria com pedras e clamava. Clamar é o mesmo que pedir socorro, ajuda. Lembrei-me quando o Senhor disse por intermédio do profeta Jeremias, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Em vários textos bíblicos o Senhor diz que aquele que clama tem resposta, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, da aflição, no dia da dor. É quando nós nos deparamos em uma situação que não há saída, um momento de luta, de adversidade, de angústia, de aflição, devemos clamar a Deus. Não tinha na ótica humana solução para aquele homem. A Bíblia diz que o que tinha para aquele homem era cadeias e grilhões. E a Bíblia diz que as cadeias ele espedaçava, fazia delas farelos, os grilhões, as correntes, ele despedaçava, quebrava todas, e não havia cadeias e nem grilhões que podiam segurá-lo. O texto ainda diz que nada conseguia e nem ninguém podia amansar. Era terrível. Quem via aquele homem de longe nem sequer se aproximava. Ele andava de dia e de noite no meio dos sepulcros clamando. E eu creio que ele clamava por Deus. Eu creio que ele clamava por Jesus, mesmo possuído por demônios terríveis,
porque Jesus não saiu da onde ele estava por acaso. Eu creio que no mundo espiritual era o mesmo que Jesus estivesse dizendo: vamos, meus discípulos, para o outro lado, que eu vou mostrar para vocês o que tem lá do outro lado. E o que tem do outro lado, se tem dor, se tem tristeza, eu vou levar alegria, paz e libertação. Se do outro lado tem escravidão, eu vou levar vida e vida em abundância. Se do outro lado tem cadeias e correntes, eu vou torná-lo livre para a glória do meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Um homem debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão terrível. E nos dias de hoje, do outro lado, existem pessoas que estão vivendo nesta mesma situação. Irmãos, o chamado de Jesus, o ministério de Jesus aqui na terra foi composto de curas, milagres, sinais de prodígios, mas também muito profundo acerca de libertação. Ele expulsava os demônios e ainda era chamado daquele que expulsava em nome de Beelzebul. Mas ele não se contia. Ele veio para cumprir a sua missão. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Esse homem quebrava as correntes, despedaçava as prisões, se feria com pedras, era nítido aos olhos de todos. E nos dias de hoje tem muita gente que não quebra as correntes, não despedaça as prisões, não se fere com pedras, mas estão presas, escravizadas neste mundo terrível de ilusão, de engano, de sofrimento. Mas eu venho da parte de Deus para dizer para quem está no templo e para quem está em casa: a ordem de Jesus nessa noite é: passemos para o outro lado. E o que a gente vai fazer do outro lado? Buscar quem está perdido. E o que a gente vai fazer do outro lado? Soltar quem está preso. E o que nós vamos fazer do outro lado? Arrancar as almas das garras de Satanás e trazê-las para a presença do Altíssimo. É hora, é tempo de pregarmos a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Pregue, exorte, insista, permaneça, não cala-te. A missão da igreja é pregar o evangelho, anunciar a Cristo a toda criatura. Quem crê será batizado, será salvo, será transformado, mas quem não crê será condenado. Mas é nosso dever pregar o evangelho. Tem gente que não tem força para se levantar, e Deus vai usar você para levantar. Tem gente que não tem força para buscar e para servir, Deus vai usar você para levantá-lo, para ajudá-lo a prosseguir na presença dele. Não podemos fazer como os tais daquela cidade, porque muita gente passava pelo aquele homem, mas não fazia nada. É impressionante. A Bíblia diz que quando eles desembarcaram, o homem já veio correndo diante de Jesus e se prostrou. Olha o que diz, versículo 2: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. O que eu entendo com isso aqui? Tem coisas que somente Jesus pode fazer. Você está entendendo? Tem coisas que não está no nosso alcance. É só Jesus que pode fazer. É só Jesus. É no nome de Jesus, através das nossas, porque irmão, a gente é só instrumento, a gente é só a ferramenta.